Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, caros vereadores, caros colegas deputados, cara público em geral. Antes de entrarmos na apreciação e análise desta informação escrita, e aproveitando a última intervenção deste ano, gostaria de refletir sobre a relação entre o Executivo Camarário que o Sr. Presidente lidera e esta Assembleia Municipal. E essa reflexão começa pelo direito basilar que assiste aos deputados desta Casa de requerer a Vossa Excelência explicações sobre assuntos importantes na organização da cidade. O CDS entregou ao Sr. Presidente da Assembleia vários requerimentos, posteriormente remetidos a Vossa Excelência, solicitando informações e explicações sobre vastas matérias da gestão lisboeta. A maioria delas não obtiveram resposta. Destaco os requerimentos entregues em abril de 2011 sobre a placa central da Praça de Londres e também sobre o setor empresarial local, aliás que agora teria aqui a maior pertinência. Ou seja, 1 ano e meio em que este Executivo é incapaz de dar respostas ao órgão fiscalizador, menosprezando as suas competências. Em junho de 2011, há mais de um ano, outro requerimento sobre os mercados municipais de Lisboa, também ele sem resposta. Mas nesta matéria estamos mais do que esclarecidos com esta Câmara. Há mais de 3 anos que temos vindo a questionar o Sr. Vereador Sá Fernandes sobre a estratégia do município para esta área, mas a resposta não existe, por incompetência ou por falta de estratégia e visão. Percebe-se que a solução cômoda e fácil é deixá-los morrer lentamente. Em novembro de 2011, há exatamente um ano, apresentámos 3 requerimentos, um sobre o estaleiro ilegal em Benfica, um sobre um terreno abandonado e ocupado por toxicodependentes em São Domingos Benfica e um outro sobre o bairro da Moraria. E, mais uma vez, nenhum deles foi digno de resposta do Executivo Socialista. E, por fim, um requerimento de janeiro deste ano sobre a aquisição do imóvel no lar do Intendente, ao qual também não obtivemos qualquer resposta. A nossa pergunta é muito simples, Sr. Presidente. Até quando vai continuar a desrespeitar os eleitos da Assembleia Municipal? Até quando vamos ter serviços que não conseguem dar resposta a eleitos num espaço de ano e meio e que é indicativo patológico da falta de resposta que existe por parte da Câmara? Se nós eleitos não somos respeitados por esta Câmara, o que podem os municípios esperar dela? Esclareça-nos se é falta de vontade, se é falta de funcionários, não deve ser, ou particular interesse em que esta Assembleia não fiscalize. Agora, entrando na apreciação escrita, Sr. Presidente, e sobre o novo esquema de circulação automóvel no Marquês de Pombal e Avenida Liberdade, voltamos a reiterar as nossas preocupações que se têm constatado como reais. Uma delas é o aumento do tempo de circulação na Avenida Liberdade, em que o para-arranca não tem ajudado à diminuição de gases poluentes. Outra preocupação que levantamos desde setembro é a fuga dos fluxos de trânsito para o eixo entre o Chiado e o Largo do Rato, entupindo a Rua Dom Pedro V e a Rua da Escola Politécnica, bem como a zona do Campo Mártires da Pátria. Esta medida vai confirmar o nosso receio que não fica apenas pelo aumento do tráfego nas zonas limítrofes da avenida, mas também do aumento das emissões de gases poluentes nessas mesmas zonas. Outra preocupação é a faixa prioritária para bicicletas na avenida, que, no nosso entender, é um perigo constante enquanto não houver obras profundas no pavimento da placa central. Esta placa, atualmente, faz uma lomba de um lado ao outro da mesma, o que provoca a inclinação à direita dos transportes públicos, ameaçando os ciclistas que utilizam a faixa dedicada a bicicletas. É uma situação que esperamos ver resolvida no projeto final. Outra preocupação, Sr. Presidente, é a falta de sarjetas que a Câmara nem sequer equacionava construir em setembro. Não fosse o município ter chamado a atenção para esse facto. Basta relembrar a inundação ocorrida há 2 semanas no Marquês de Pombal, por ingerência do Executivo, que nem sequer é capaz de dar ouvidos a um reformado com a 4ª classe que conseguiu, com isto tudo, dar uma lição a técnicos camarários e ao Sr. Vereador daquilo que é tão evidente para qualquer cidadão. Por fim, Sr. Presidente e Sr. Vereador Fernandes da Silva, voltamos a insistir na entrega do relatório de ponderação da discussão pública. Há meses que o solicitamos perante o vosso silêncio. Contem-nos a verdade. Ele existe? Foi elaborado ou não? Se foi, porquê tanto secretismo? Será que muitos dos erros a que assistimos foram alertados por centenas de municípios e entidades que participaram nesta discussão? Já decorreram 3 meses e, Sr. Presidente, é inadmissível que não haja uma resposta clara sobre esta matéria. Sobre a proposta de redução de taxas e impostos para 2013, saudamos o consenso gerado sobre esta matéria e que é importante em tempos de crise. Lamentamos apenas que a proposta do CDS em isentar a derrama às empresas que se tenham sediado e criado 5 postos de trabalho, proposta que apresentamos e defendemos desde 2010, só agora tenha sido aceito pelo Partido Socialista.
mas como diz o povo, mais vale tarde do que nunca. Também não queremos deixar de felicitá-lo pela abertura do Lisboa Story Center, um equipamento-chave para a compreensão da história da nossa cidade. Trata-se de uma ferramenta didática que deve ser explorada e vivida não só pelos turistas, mas em particular pelos lisboetas e pelos portugueses. No entanto, Sr. Presidente, não poderíamos deixar de apelar a si e à Associação de Turismo de Lisboa para a ausência de descontos para os municípios, que têm de pagar o mesmo preço que qualquer turista, e ao contrário dos restantes equipamentos. Embora saibamos que é necessário tentar o retorno para um investimento de 3 milhões neste projeto, os 9 euros cobrados são excessivamente dispendiosos para qualquer município, que, a par de outros equipamentos municipais, deveria ser diferenciado de um visitante estrangeiro. Porque entendemos que o Lisboa Story Center não pode deixar de ser visitado por ninguém que não seja apaixonado pela sua cidade. Quanto à informação financeira, gostaríamos de colocar à Sra. Vereadora Maria João Mendes algumas questões. As taxas de execução relativas a outubro de 2012 levantam-nos dúvidas acerca do montante que está comprometido e ainda não liquidado. Valor esse que ultrapassa os 100 milhões de euros. A nossa pergunta prende-se com a necessidade de perceber o que pensa o Executivo fazer para reduzir este montante e honrar os seus compromissos dentro do prazo legal. Gostaríamos também, a Sra. Vereadora não está presente, não sei se podem chegar a estas preocupações, gostaríamos também de saber se a Sra. Vereadora nos podia explicar, ou alguém da Câmara, a razão pela qual a taxa de execução da despesa se situa nos 44,6% e que, no nosso entender, vai honorar e dificultar a capacidade de execuibilidade do Orçamento de 2013. E de que é que resulta esta situação? Por outro lado, gostaríamos de saber se o empréstimo de curto prazo no valor de 39 milhões de euros, autorizados por esta entidade, foi utilizado, qual o montante e se está integralmente liquidado e o montante que foi usado. Realçamos, também com alguma preocupação, que o indicador do prazo médio de pagamento a fornecedores se situa nos 119 dias, muito acima dos 60 previstos por lei. E em relação a estes atrasos, era importante que a Sra. Vereadora ou o Sr. Presidente ou alguém da Câmara nos pudesse elucidar sobre o acréscimo de encargos que estes representam para a Câmara na rúbrica Pagamentos de Juros de Mora. Por fim, verifica-se que a taxa de execução da receita é de 51,8%, menos 8% face ao período homólogo, o que representa 42 milhões de euros que não foram arrecadados. Sendo este um problema crónico e que se pode agravar nos próximos anos, qual é a estratégia do Executivo para reduzir os montantes por cobrar? O reforço orçamental na cobrança da dívida, na ordem dos 5 milhões, teve algum impacto ou terá na redução destes valores? Eram estas perguntas que deixávamos à Sra. Vereadora que não está presente, mas que deixaríamos na pessoa do Sr. Presidente e que esperamos obter, pelo menos no final deste ano, já que não foi nos últimos 3 anos, pelo menos uma resposta do Executivo. Para terminar, porque penso não intervir mais hoje, queria desejar a todos para 2013 votos de boas festas e que 2013 seja um ano mais próspero e mais positivo, que tenhamos uma cidade mais habitável, mais reabilitada, com menos lixo, com menos desmazelo pelo espaço público e com menos subsídio à dependência na cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.